Olá, tudo bem, minhas irmãs? Espero que todas estejam bem. É um prazer estarmos juntas mais uma vez e poder compartilhar um pouquinho da Palavra de Deus. Eu quero compartilhar com as irmãs hoje um texto que está lá no livro de Mateus, no capítulo de número 21. Eu estarei lendo de 28 até o verso 32. E diz assim: E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na minha vinha. E ele respondeu: Sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Disseram: O segundo. Declarou-lhes Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos procedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Esse texto, minhas irmãs, é uma parábola, né? Parábola, as irmãs sabem que é uma ilustração. Jesus ele contava várias parábolas e a parábola é uma ilustração que Jesus relaciona ou as coisas deste mundo, os acontecimentos, as circunstâncias, para poder ensinar uma verdade espiritual, um princípio espiritual. Então aqui Jesus está contando essa parábola e essa parábola ela diz respeito à resistência ao Rei Jesus, porque a gente vê aqui que esse texto ele está num contexto que está apontando para isso, né? O contexto desse texto nos mostra que está inserido numa situação como essa. A gente vê aqui, ó, no capítulo 21, no verso 5, que fala que isso tudo no 4 e no 5. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei a filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Então aqui, né, tá falando da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então essa parábola que eu acabei de ler para vocês, ela foi contada depois que Jesus entrou em Jerusalém, depois que Jesus purificou o templo, quando a gente vê lá aquela passagem que Jesus pega, derruba tudo, aquelas bancas onde os campistas estavam vendendo, fazendo as coisas no templo que não agradavam o Senhor, né? Também nesse mesmo texto fala que Jesus ele curou as pessoas, depois ele viu uma figueira, que essa figueira era infrutífera, aí Jesus pegou e fez com que essa figueira se secasse através da palavra dele. E aí depois então Jesus volta ao templo e ele novamente começa a ensinar. E aí depois, enquanto ele está lá ensinando, ele é questionado, né, sobre a autoridade dele, que vocês vão ver logo no texto acima, ele é questionado sobre a autoridade dele. E aí ele responde esse questionamento com um outro questionamento, falando sobre o batismo de João. E aí, então, por isso ele fala dessa forma aqui nesse texto que eu li para as irmãs, né? No texto, Jesus ele está falando para os discípulos, que a gente vai ver no contexto que os discípulos estavam com ele. Ele também está falando para os principais sacerdotes, que eram os chefes dos sacerdotes, e está falando para os líderes religiosos do povo, que em algumas versões vai estar dizendo que é os anciãos. Então essa parábola ela é uma repreensão direta para aqueles que estavam querendo ofender Jesus. Jesus conta essa ilustração, essa parábola, porque ele está repreendendo aqueles que estavam querendo ofender ele nesse momento. E aí, nessa conclusão, lá no verso 31, Jesus fala assim, olha: Qual dos 2 fez a vontade do Pai? E aí disseram: O segundo.
Declarou-lhes Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos procedem no reino de Deus. As irmãs, aquelas que estiverem com a Bíblia aberta nesse momento, se for querer acompanhar a passagem, vocês vão perceber aí que algumas versões bíblicas existe às vezes uma troca nesses versículos, tá? Isso é normal, é comum, né? Às vezes o que está escrito no versículo 29 está no 30, o que está no 30 está no 29. Isso não é erro bíblico. Isso foi só uma questão, né? Na hora lá de tradução foi invertido. Então, algumas versões, quando perguntar qual o filho que fez a vontade, qual dos dois fez a vontade do pai, pode ser que na sua Bíblia vai estar escrito o primeiro, ou na outra Bíblia vai estar escrito o segundo. Por quê? Por causa dessa inversão desses versículos, tá? Mas isso não é porque a Bíblia ela é errada, né? A Bíblia é a palavra de Deus, ela é perfeita. Isso é só uma questão mesmo de na hora da escritura ali, as pessoas escreveram invertendo os versículos. Então, se acontecer isso enquanto você está me ouvindo, é por esse motivo, tá? Eu sei, porque eu uso muito esse texto como exemplo quando eu dou aula para os meus alunos de método de estudo bíblico. E eu explico sempre isso para eles, porque às vezes eles questionam isso. Ué, professora, mas está invertido aqui, está errado o texto? Não está errado. Vocês vão ler e vão ver que é a mesma mensagem. Então, aqui no verso 31, como eu disse para vocês, Jesus, quando ele questiona qual dos dois fez a vontade do Pai, Jesus faz uma declaração. E Jesus declara dizendo: eu vos digo que os publicanos e as meretrizes vos procedem no reino de Deus. E lá no livro de Lucas, né, nos explica bem sobre o que Jesus estava falando. Porque no livro de Lucas, no capítulo 7, no verso de número 29, nos diz, olha, que todo o povo que o ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Vocês sabem que os publicanos eram os coletores de impostos. Zaqueu, por exemplo, era um publicano, né? E ele teve um encontro com Jesus. Então, os publicanos eram as pessoas que recolhiam os impostos. E esses publicanos, o texto de Lucas 7, 29, confirma o que Jesus fala lá em Mateus, que eles reconheceram a justiça de Deus e eles foram batizados com o batismo de João, tá? E esses publicanos, que além de serem aqueles que coletavam impostos, nós vemos também que eles eram considerados pelos judeus como os párias da sociedade, ou seja, eles eram marginalizados, eles eram discriminados, eles eram considerados como pagãos, separados de Israel completamente. Então veja bem, olha só como que é chocante a declaração que Jesus está falando. Os publicanos que eram marginalizados, que eram considerados, né, menores, que eram separados, que eram injustiçados pelos homens, eles creram, eles se arrependeram, eles reconheceram a justiça de Deus e eles foram batizados com o batismo de João. É um grupo que esse grupo é considerado diminuído pela sociedade. Aqui no mesmo capítulo 7 de Lucas, vocês vão ver, eu não vou ler com vocês porque é um texto maior, mas vocês podem ler depois. Lá do verso 36 até o verso 50, fala sobre a pecadora que ungiu os pés de Jesus. E aqui está com relação exatamente ao que Jesus fala lá das meretrizes, né? Quem são as meretrizes? É as prostitutas. E aqui no texto de Lucas 7, de 37 até os 50, vocês vão ver que está fazendo referência à mulher pecadora. E essa mulher pecadora, ela foi perdoada, ela foi salva. E no verso 32 do texto que eu li com vocês aqui de Mateus, capítulo 21, de 28 a 32, Jesus pega e diz assim, olha: porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele.
ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Então, Jesus, aqui, novamente, ele está se referindo lá a Lucas, capítulo 3, de 1 a 12, quando vocês vão ver ali que vai falar e discorrer e dizer sobre o batismo de João Batista. E João Batista, ele pregava o arrependimento, ele pregava sobre o caminho da justiça, ele falava que era preciso mudança para buscar esse Deus. Então o Senhor aqui, depois que ele conta a parábola, ele pega e mostra para os ofensores deles que eles sabiam que o batismo de João era de Deus, mas eles não creram, eles não acreditaram, eles escolheram ficar na formalidade religiosa, eles escolheram ficar no endurecimento do orgulho do coração deles, e eles continuaram escolhendo ser inimigos de Deus. Mas Jesus também fala que eles escolheram a posição de rebeldes e por isso eles estavam sendo envergonhados. Envergonhados por quem? Pelo posicionamento das prostitutas e dos publicanos, que eram considerados marginalizados pela sociedade, mas enquanto a atitude dos ofensores de Jesus era essa, os pecadores que eles julgavam, que eles desprezavam, esses eram aqueles que não sabiam a verdade que eles conheciam, mas eles creram, eles se arrependeram, eles tiveram uma atitude diferente, que na verdade é a atitude que Deus espera de nós, de cada um de nós, né? Então esse texto, ele ensina pra gente grandes coisas, minhas irmãs. Primeiro, o princípio espiritual para nós nesse texto é que nós não devemos estar presos à formalidade religiosa. Nós também não devemos ter um coração endurecido pelo nosso orgulho. E nós não devemos ser rebeldes diante de uma ordenança de Deus. Na verdade, a vontade de Deus para nós é que nós aprendamos com esses dois filhos dessa ilustração. Eu acho assim fantástico essa parábola. Ela é tão pequena, mas ela tem um ensinamento muito grande para mim e para você, né? Porque aqui Deus, ele espera que nós aprendamos com esses filhos no sentido de atender ao Pai e obedecer ao Pai. Vocês vão perceber aqui, olha, que a parábola diz assim: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando o seu primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na minha vinha, ou seja, vai trabalhar na minha plantação de uvas. E esse filho respondeu: sim, senhor. Ou seja, ele se prontificou a atender, porém ele não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas esse respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Então aqui, quando cita essas duas partes na parábola, está ligado a uma volição. O que é a volição? A volição é o ato em que há uma determinação de vontade. Então, o que Deus quer de mim, de você, de cada um de nós, irmãs, é exatamente o que está dizendo nesse texto aqui. Deus, ele deseja que a gente venha atendê-lo. E ele deseja que a gente venha também ter um coração disponível para obedecer, né? Fala que o outro filho se arrependeu e foi. Só que ele tinha dito para o pai que ele não queria. Mas ele se arrependeu e foi porque ele sujeitou a vontade dele à vontade do Pai. E é isso que Deus quer para mim e para você. Que nós estejamos sujeitas à vontade do Pai. Quantas vezes o Pai nos falou para fazer alguma coisa? Falou alguma coisa para você? Queria alguma coisa de você? Pediu alguma coisa de você? Disse para você alguma coisa que ele gostaria que você fizesse? Quantas vezes o Espírito Santo falou o seu coração e você disse que não faria, mas você se arrependeu
e fez. E quantas vezes você disse para o pai que você ia fazer, mas você não obedeceu. Então, o que Deus quer de mim e de você é que nós venhamos ser filhas obedientes. Filhas que se dispõem a atender o pai e filhas que sujeitam a sua vontade, a vontade do pai. Que Deus assim nos abençoe, que nós possamos continuar crescendo com a aprendizagem da palavra de Deus, que ela tem tanto a nos ensinar, né? E nós somos tão imperfeitas, e esse texto, ele nos ensina assim, com grande riqueza. Muitas vezes no passado eu lia esse texto e eu às vezes não entendia, eu falava, gente, por que Jesus falou assim, né? Que os publicanos e as meretrizes, isso é tão forte, que eles iam alcançar o reino de Deus na frente daquelas pessoas. Por quê? Isso é muito forte. É porque Jesus estava envergonhando eles e dizendo para eles, tipo assim, vocês não são dignos. Eles são mais dignos do que vocês. Porque eles creem, eles se arrependem. A palavra toda sempre nos ensina isso, que Deus deseja de nós um coração quebrantado, contrito, né? Um coração sujeito. Que o Senhor abençoe a todas nós. Um abraço a todas, um abraço carinhoso, um beijo gostoso. Que Deus abençoe o restante da nossa semana. Tchau, queridas.